Fala aí, pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Igreja Sem Política. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham aqui nesse propósito e, obviamente, espero que, de certa forma, não só todos estejam contemplando o que o movimento vem desenvolvendo acerca do tema Igreja e Política, ou Evangelho e Política, como também isso, divulgando o nosso trabalho e nos ajudando a avançar para esse sentido, para esse objetivo, que é dar mais consciência para esse tema quando ele for debatido. E hoje o que eu vou acrescentar para vocês aqui a nível de tema favorece tanto aquilo que nós estamos trabalhando aqui no Movimento Igreja Sem Política, como também no canal Verdade em 10 Minutos, porque hoje meu tema com vocês, dentro dessa prerrogativa do Jesus político, é o Billy Graham, que ele e seu trabalho vem demonstrando, eu digo isso com argumentos históricos, o envolvimento dele e o comprometimento dele seriamente com os globalistas, do que diz respeito ao que é conhecido lá pelos banqueiros de Deus, e inclusive isso, indústria petrolífera. Tá? E hoje eu vou tratar alguns pontos importantes para vocês entenderem que esse cara não se tratava de um evangelista, esse cara era um agente da ordem, e todo o trabalho que ele desenvolveu em torno do cristianismo e, obviamente, que atingiu o protestantismo americano, tinham lá aqueles objetivos determinados, que não era só colocar a política dentro da igreja, como também fazer acelerar esses propósitos de confisco de educação religiosa e também introduzir a igreja na nova ordem mundial. Então eu vou tratar aqui com vocês detalhes sobre isso e a informação nova nossa, obviamente, sobre essa questão aí do Jesus político e também nova ordem mundial. Bom, meus propósitos aqui é expormos esse esquema que transformou o protestantismo americano numa máquina eleitoral para eleger presidentes a cargos políticos, financiar cruzadas e associações, inclusive ligadas ao Billy Graham, tá? Que ele tinha lá também a mesma determinação que hoje tem lá a AWA e a ANAI da ONU, por Davi Lago aqui no Brasil, de fazer discípulos, aquela coisa toda de recrutar jovens para esse propósito de serem gestores políticos, etc, etc, ok? E os meus objetivos aqui, nesse propósito, é apresentarmos, aí vamos dizer, reforçar esse modo operante do sistema político-religioso, da qual Billy Graham fez parte, e você pode também, obviamente, trabalhar isso com o teu pastor, com a tua igreja, com aqueles que você admira, ou até mesmo com aqueles que você vem denunciando. Esse chamado de Deus para o cristão na política, essa luta pela classe mais conservadora e progressista do reino de Deus institucional, que tanto a direita hoje mais conservadora e evangélica na política vem defendendo, os valores cristãos na Constituição, um presidente mais cristão, mais conservador, ou isso, que acredite nos valores, etc, etc. Então esse modo operante no sistema político-religioso é uma característica de tudo que eu vou falar aqui, de como está financiado e organizado por eles. Todos eles que trabalham dentro deste padrão ministerial, com esses propósitos e objetivos traçados, que eu vou ressaltar aqui em Billy Graham, todos eles estão financiados e controlados por esse poder. Ok? O sistema político-religioso, eu venho dizendo a vocês que ele é um mecanismo de emancipação para a nova ordem mundial, para o globalismo, para os globalistas, é um mecanismo de emancipação, sim, ok? Para a ONU, tá bom? Então a gente vem falando isso no Verdade em 10 Minutos de uma forma mais detalhada. O meu propósito aqui com vocês é tratar esse pastor político, porque a todo momento que a política une-se com a igreja ou a igreja com o Estado, vocês precisam entender que esse esquema está financiado e organizado, pessoal, ok? O meu propósito com vocês aqui é realmente isso, acrescentar mais informações, ok? Bom, vamos lá. Lembrando que a todos que o Movimento Igreja Sem Política, ele visa honrar e representar aqueles três aspectos importantes, hermenêuticos, inclusive, das Sagradas Escrituras, que a gente vem colocando a vocês em tudo que a gente fala, como princípio de argumentação. Primeiro, a identidade da autoridade teológica, do que se respeita à igreja e experiência, que se trata de uma prerrogativa messiânica, e eu me refiro ao Cristo que se fez Jesus, e é dele que sai o veredito da fé. A palavra inicial e final da fé, que diríamos que a fé é uma virtude nele, não da razão, mas do messianismo de Jesus. E ali o messianismo dele
é uma causa mais suficiente do que eu e você, do que a razão, está acima de qualquer ideia, de qualquer razão, tá bom? Então ele fala mais alto do que o homem. Depois, que ele desceu, né? A definição é essa, que o que ele falou, que o que ele disse é argumentação ou isso, fundamentação para a autoridade teológica. Bom, segundo detalhe importante, a unidade instrumental do dever cristão. Da onde sai esse padrão de ministério, ou tipo de dons, ou coisa do tipo? A unidade instrumental do dever cristão é provido diretamente pelo Cristo, sai da vida dele, do ministério dele. A gente vem dizendo isso para vocês. Em Cristo existe uma chave de pré-ordenação para a atividade ministerial, e isso deve ser extraído ou visto na parte humana de Jesus, ou seja, a sua verdadeira humanidade, a sua plenitude, a sua perfeição, define o que a igreja tem que ser hoje em ministério. Se ele não fez, a igreja não faz. Se ele não mandou, a igreja também não faz. Esse é o detalhe. Nós não temos uma igreja hoje governada por Cristo. Nós temos uma igreja hoje governada por tendências, submetida a influências, a esquemas. Porque se for Cristo, o que ele foi na história, a igreja vai ser. Tá? Então, existe nele a autoridade, como também a unidade instrumental. E por terceiro aspecto, que a gente vem apresentando a vocês aqui, que da atividade messiânica dele, da sua vida humana, da sua experiência aqui entre os homens, sai um governo eclesiástico. Porque o Senhor para educar e preparar ali discípulos, homens, a exercerem a sua continuidade na terra, todos sabem disso aqui, e estes homens que ele consagrou, preparou e educou para serem a sua representação aqui na terra, ou seja, a sua continuidade, eles estão dentro da primeira igreja, tá? E quando eu me refiro à igreja, eu me refiro a esse grupo de primeiros cristãos. Então, tudo que eles foram em ministério, em atividade, surge um padrão, né, histórico, como também ininterrupto, porque este padrão chega para as demais igrejas. Tudo que eles foram definem o que as demais precisam ser também. Então, lá dentro daquela primeira igreja, e eu me refiro à igreja apostólica, nós vemos ali aquela igreja dedicada em três objetivos. Ser o progresso dele, a continuidade dele, como também a sua preservação. Tudo o que o Senhor foi aqui nessa terra, esses homens batalharam exatamente para essa dedicação, de ser a sua continuidade, o progresso, como também a sua preservação. Então são esses três aspectos hermenêuticos que o movimento vem trabalhando exatamente para fazer essa conclusão, essa observação. Não entra na experiência do Cristo, na vida dele, no seu ministério na terra, como também na primeira igreja, não entra esse sistema político-religioso. Esse sistema político-religioso tem um autor, e esse autor não é Cristo, não é o Evangelho, não é a primeira igreja, não entra pastor político, não entra ministério político. Inclusive isso, opinião. Não entra o termo cristianismo, eu venho dizendo sempre isso a vocês. Cristianismo é um termo patenteado pelo catolicismo, pelo Vaticano, para desenvolver essas tendências deletérias da teologia iluminista, da escolástica, todas essas coisas que a gente sabe que tudo isso foi esquema. Entendeu? Então é muito importante dizer a vocês que a partir do momento que a gente faz essa consulta em Cristo na primeira igreja, nós chegamos à conclusão do contraste, da separação, do rompimento daquilo que realmente é hoje o sistema político-religioso. Não há como unir, ok? Então uma definição que eu venho trazendo para vocês aqui de tudo que eu falo sobre o tema, e essa definição foi dada pelo nosso Senhor, que a partir do momento em que existe uma quebra de atributos dele, na nossa experiência, na experiência da igreja, do que diz respeito ao que ele foi, do que diz respeito ao que ele pregou, do que diz respeito ao que ele testemunhou, nós temos um comprometimento. É uma fraude processual, que diríamos que a partir do momento que a igreja faz diferente do que ele fez na história, nós temos um comprometimento no fator final da graça, da misericórdia. Quer dizer o seguinte:
Quando disse ele, né? Vão alargar o caminho, vão alargar a porta, muita gente vai querer entrar porque é fácil, mas não vão se salvar. Que diríamos, você pode até fazer diferente do que Jesus foi. Você pode até crer num outro tipo de evangelho, como disse Paulo, mas não vai salvar, porque Deus não vai honrar. Então, o plano da igreja hoje, da sua experiência com Cristo, se não estiver organizado e planejado como foi visto nele, nós temos uma fraude processual. E fraude processual na esfera do Cristo, no evangelho da vida dele, ele disse, não salva, não basta crer. É necessário viver os aspectos da vida dele, inclusive ministerial. Bom, até aqui, se alguém não concordou com o que eu falei, me perdoe, você tem que provar o contrário. Você não pode dar ideia, você não pode dar opinião, você não pode dar razão. Você tem que provar para mim que Jesus, em algum momento da vida dele, ele tenha usado o Estado ou algum político, alguma coisa do sistema para atingir as suas finalidades messiânicas. Ou isso, ele tem orientado discípulos a fazer o mesmo. Isso não aconteceu lá. Ah, mas ele não precisava. Como não? A gente tem aí até a frase do Nicolas Ferreira, esse estúpido, esse banal, que ele disse que se houvesse uma igreja lá envolvida com o Estado na época do Senhor, que ele não seria crucificado. Olha que estupidez esse cara. Ele chega ao ponto de sugestionar que a crucificação de Jesus poderia ser evitada se houvesse política entre os cristãos naquela época. Olha, o cara anula a visão profética do messianismo de Jesus, da necessidade da expiação pelos pecados, por essa carência da igreja ter envolvimento com o Estado. Senhores, eu acho que é uma das piores besteiras que eu já escutei da boca desses caras. Mas seja como for, você não pode impor a razão quando o tema é fé. Você precisa de consultar em Cristo aquilo que você fala, aquilo que você diz, precisa ter sentido para ele. Precisa haver uma conexão nele, uma tradução por ele, uma interpretação nele, uma inspiração nele, não em você. O que você pensa, o que você fala, ou eu, ou qualquer outro, não tem peso de veredito naquilo que nós estamos tratando aqui, ok? Bom, então eu tenho deixado claro a vocês que o objetivo do movimento realmente é levar essa argumentação. Bom, daí quando a gente entra no mérito do sistema político religioso, senhores, a gente encontra ali um outro autor, um outro financiador, tá? Então ali no sistema político religioso está mais do que claro que é um mecanismo que foi criado com objetivos de emancipar um único poder. E eu venho dizendo, na verdade, 10 minutos, que se trata de uma dinastia imperialista acasalada. Um único poder, que eu me refiro ao poder mundial, é o poder internacional. Dali sai cristianismo, pastor político, ministério político. Tá? Lembrando que o sistema mundial, ou nova ordem mundial, ou essa dinastia da qual me refiro aqui, que inclusive a marca dela é que ela é acasalada, tá? E aí existem ali quadros revolucionários que esses homens já representaram na humanidade para chegar e atingir o poder mundial, que se trata de um esquema governado por oligarcas, mais sinarquia e mais cartéis, tá? É uma estrutura que toda ela é trabalhada, é organizada de forma mecânica, ok? Então, esses oligarcas, estas sinarquias, lembra que sinarquia é uma prerrogativa desse esquema, aonde trabalham homens lá para fazer cristãos e religiosos se aproximar da ciência deles, tá? Então, existe toda uma explicação que eu dei lá, na verdade, em 10 minutos. Essa dinastia tem um quadro revolucionário e uma panorâmica histórica do que eles já foram capazes de fazer com a humanidade para atingir seus objetivos de domínio mundial. A fase contemporânea e final desse poder é a ONU e as suas instituições. A ONU hoje e os seus filhotes institucionais é um resultado desse quadro de ações revolucionárias que essa dinastia já vem representando dentro da humanidade, com ciclos, etapas e detalhe que na religião se propôs ali, por eles, criar uma rede corporativa feita de igrejas, uma espécie de governo eclesiástico, que ali levariam gestores intelectuais com esse objetivo, de gerar um governo eclesiástico político,
feito de pseudos cristãos, obviamente, que teriam exatamente esse objetivo de unir religião e política, tá? Esse braço corporativo que a ONU hoje governa, pela WA e pela ANAI, que a gente vem denunciando para vocês no Verdade em 10 Minutos, que é tal reconhecida como Rede de Miqueias, que está ali no empenho de exatamente usar essas igrejas para colocar em prática a agenda de 2030, 2050, a agenda globalista, tá? Um detalhe importante sobre esse braço corporativo na história: une catolicismo, une o cristianismo protestante e também o islamismo. Principalmente o catolicismo clerical, que é uma fase desse poder religioso, como também o protestantismo maçônico, que é a terceira fase que eu falo na Verdade em 10 Minutos, que ali Lutero e depois Calvino se prontificam exatamente a dar início a essa nova fase do poder. Uma vez que o catolicismo clerical se dedicou a transformar a igreja, o Estado numa igreja, essa foi uma fase, tá? Lutero e tanto Calvino iniciaram um outro ciclo, né, de separar o Estado da igreja, mas fazer isso, agora colocar a igreja dentro do Estado e passar a transferir discípulos para lá, e aí vem toda aquela coisa. Então a igreja serve o Estado. É mais ou menos isso que o protestantismo reinventou. Mas tanto o catolicismo como o protestantismo e islamismo são dispensacionalistas, tá, desse esquema, e todos eles são governados por um único poder. Porque todos eles são igreja e Estado ao mesmo tempo. Todos, entendeu? Todos, inclusive o islamismo leva as mesmas marcas dessa união de religião e política, de religião e Estado, tá? E é governado pelo mesmo poder. Quem quiser entender melhor esse assunto, vai lá no Verdade em 10 Minutos, que eu tenho muitos vídeos lá que eu gravei sobre esse tema. Meu objetivo aqui com você é deixar claro isso, que o pastor político, que essa ideia de um ministério político e de unir a igreja e o Estado, com essa intenção de melhorar o mundo, dentro de uma escatologia do novo mundo, de um dispensacionalismo no reino de Deus, essa coisa toda, tudo isso está financiado e controlado por um único poder. E um poder que quer a nova ordem mundial, que é para lá que nós estamos sendo encaminhados pela ONU, como também as suas instituições, que a ONU já é um fórum internacional e já governa claramente os países. Bom, existe dentro dessa mecânica que eu estou me referindo aqui, que é o sistema político religioso, uma modalidade. Para mim chegar no Billy Graham, a aristocracia cristã. Ela é uma modalidade, porque tanto a esquerda como a direita, tanto a direita, a esquerda e o centrão, entenda como você quiser, toda modalidade política foi criada por eles. Lembra que eu falei lá na Verdade dos Mundos que política, religião e indústria, consumo, foram criados para a quebra do anonimato e também da liberdade, né? Do livre-arbítrio, uma espécie de anulação de livre-arbítrio que esses caras estão construindo tudo isso para chegar na humanidade, ok? Voltando para essa questão. Então a aristocracia cristã, ela serve essas pinças, tá? Diríamos, ela serve com esses objetivos. Tanto a questão do lado religioso como também a questão do lado político. E a aristocracia cristã, ela é uma modalidade que está mais voltada ali para a questão dessa direita política, tá? É uma modalidade dentro desse esquema político-religioso que surge do protestantismo com esta característica, né, de reformar as coisas, de levar o manifesto, né, de que escolas sejam abertas, de que tenha mais educação. E no protestantismo, a aristocracia cristã, que foi iniciada por Lutero e também Calvino, tinha exatamente aqueles pilares de objetivos, né? Tá? Moralidade, ética, intelectualidade e institucionalidade, tá? Então essa direita política conservadora, ela mostra ser rival à esquerda enquanto está dentro de um tom social, voltada mais para o pobre, voltada mais para aquela realidade do mais fraco, mas você tem que entender que existe uma ambiguidade entre eles, tá? Mas essa diferença é só uma arte, é só um cinismo. Todos eles estão trabalhando para uma mesma causa. E esta aristocracia cristã, que está muito presente ali no trabalho de Lutero e Calvino,
eles enfatizaram isso, tá? De construir exatamente essa ala conservadora, voltada para a educação, para mais faculdades, né? E passar exatamente a defender esses temas que é a moralidade, ética, intelectualidade e institucionalidade, ok? Então vamos voltar a tratar dessa modalidade, porque Billy Graham, ao mesmo tempo que estava dos dois lados, ele representou mais essa visão aristocrata, tá? Então está dentro desta modalidade política religiosa essa ação de desenvolver ideias e pensamentos revolucionários por meio dessas igrejas que o protestantismo maçônico obviamente financiou e organizou, voltado a ensinar tanto jovens como também, obviamente, membros de igrejas, desses dois conceitos, tá? Ministério, que o cristão deve estar na política como um mecanismo regulador de vida pública e gestão de novas leis, tá? Segundo, a questão moral, de que o cristão na política devesse impor valores cristãos e usar o Estado para refrear o mal, com aquela ideia de que o bem prevaleça, ok? Que eles usam muito aquela questão do dualismo. Isso foi uma coisa tão forte no trabalho de Lutero e Calvino que criou-se uma carta magna com princípios cristãos, que até os pastores evangélicos aqui no nosso país vivem citando isso como uma coisa maravilhosa, mas que foi financiada pela maçonaria e com fundo internacional. Entendeu? Se você ouvir isso de alguém, desconfie dele. César Malafaia é um. Entendeu? E aconteceu mesmo. Mas foi financiado por quem? Quem está por detrás disso? Deus? Não. É a ordem mundial. Construíram uma carta magna, leis e constituições baseadas em valores cristãos. O advento da república todo ele foi construído em cima desse esquema, do que o protestantismo, na verdade, se prontificou peregrinar, né? Mas tudo controlado por eles. Eu estou dando aqui só um resumo rápido para vocês, para me chegar no meu objetivo com vocês, que se trata do Billy Graham, lá nos Estados Unidos, que o protestantismo americano veio para o Brasil e o que está lá controla o que está aqui. Isso aqui, todos sabem que o Brasil é um paraíso de exploração para os americanos, né? Todo mundo sabe isso aqui, pelo amor de Deus, ok? Então nós herdamos esse sistema. Nós estamos controlados sobre essas tradições. Tá? As igrejas estão debaixo desse sistema e do seu punho de ferro. Nós somos reféns dessa realidade. Todo mundo achando que é maravilhoso o conservadorismo, todo mundo achando que é maravilhoso essa visão progressista do reino por instituições, todo mundo achando maravilhoso, né, que lá na política, no Congresso exista lá uma ala de cristãos, ou isso, uma ala conservadora, mas tudo isso aqui é um teatro. Vocês têm que entender que o sistema político religioso é um teatro, é uma novela, senhores. Aquilo ali é um cenário montado. O que esses caras estão fazendo lá é só enganar o povo. E eu não digo só aqueles que são aristocratas, cristãos. Eu me refiro a todos eles, até aqueles que estão querendo liberar as portas do inferno, maconha, droga, homossexualidade, etc. Todos eles estão trabalhando por uma mesma causa, porque é aquela coisa, um morde, o outro assopra. Essa é a realidade da política. Essa é a realidade do esquema. Mas todo mundo achando que aquele sentimento, né? Sempre vai aparecer alguém melhor. Não vai aparecer alguém melhor, vai aparecer alguém que foi educado por eles, que saiu dessa escola, que saiu desse discipulado, que saiu desse fundo financiador, caramba. Não adianta você acreditar que existe um político que vá servir a causa de Cristo. Não é possível. A raiz, a procedência, a origem, não é essa. Não é de uma obra regenerada por Cristo, mas de pessoas que foram estudadas desde a meninice até esse tipo de comportamento, de servir uma ordem mundial. E detalhe, a política foi entregue na mão de homens que não têm escrúpulos, que eles não têm fé, que eles não têm compromisso com o evangelho, eles só mentem. Então você tem que entender isso, que até mesmo a ala mais conservadora, da qual me refiro agora para começar a falar do Billy Graham, entendeu? Que acredita numa moral, que acredita numa ética, numa intelectualidade, num poder representativo, institucional, decente, organizado, do povo, que ame o povo, que preserve ou lute por um mundo melhor. Tudo isso daqui é um fanatismo, tudo isso aqui é uma teoria, tudo isso aqui é uma brincadeira. No fundo, o que eles querem é nova ordem mundial. Eu venho dizendo isso a vocês, o que funciona é a ONU. É a ONU.
Você vê aí esse cenário deplorável da direita política evangélica contra uma ordem mundial, contra a quebra das barreiras diplomáticas, a favor de um nacionalismo, de uma pátria e etc, etc. Mas o que eles fizeram para impedir isso? Nada, é só discurso. É só ser na ONU, continua avançando, progredindo no que diz respeito ao seu governo. Bom, por que eu entrei no mérito da aristocracia cristã? Né? E esses detalhes dessa modalidade do sistema político-religioso? Porque o Billy Graham, da qual eu vou entrar agora no mérito, né, que representa o pastor político, que representou o ministério político dentro desses modos operantes, né, que sai desse sistema e que se direciona bem para aquela visão da moralidade, do conservadorismo, do progresso econômico, aquela coisa toda, porque esse cara realmente foi um aristocrata, ok? Bom, esse cara que traz esses modos operantes, ele une catolicismo e protestantismo, e muita coisa que eu vou falar aqui, para provar isso a vocês, ao mesmo tempo, também, essa dedicação ou essa ênfase política e religiosa pelo moralismo da direita política americana, tá? Lembrando que Billy Graham, ele junto com John Stott, fundou o movimento Lausanne, o famoso Pacto de Lausanne de 74, que eu venho me referindo sempre lá no Verdade em 10 Minutos e aqui no movimento, tá? Que nesse movimento Lausanne, ou Pacto de Lausanne de 74, sai esta gestão global de religiosos e teólogos que sairiam para uma missão que seria introduzir uma nova prática ou forma, né, ou modelo de vida cristã pelo fim da ortodoxia bíblica, ok? E lá no Pacto de Lausanne, o movimento Lausanne, está a direita e a esquerda política, para quem não sabe. Lá em 74, quem começou a tocar o esquema do Pacto Lausanne que eu estou me referindo, foi a esquerda política religiosa, se você não sabe. A direita estava lá, mas a esquerda, com aqueles encontros latinos-americanos, o SEBS, o CLAI, aquela coisa toda que eu já falei na Verdade em 10 Minutos, a esquerda política praticamente assumiu o início, tá? Desse processo de gerar uma fraternidade de teólogos e com as igrejas deles passaram a introduzir essa crítica textual, esse liberalismo teológico e ao mesmo tempo também essa dedicação de unir a igreja e o Estado. Então, obviamente, cada um ali no seu papel e na sua tarefa, eu me refiro à esquerda e à direita política, tá? Mas detalhe, tá? Billy Graham e John Stott fundaram o sistema Lausanne, que eles chamavam até de espírito Lausanne, tá? E lembrando que no movimento Lausanne e Pacto Lausanne estão ali alinhados Vaticano, CMI e ONU, mais WA, mais NAI, adiante, no que diz respeito a esse processo de dominação e confisco da religião protestante e religião católica, tá? Detalhe importante sobre Billy Graham também, ele aparece ao lado de Harold John Ockenga como um dos fundadores da NAI. Então muita coisa lá nos Estados Unidos não teria acontecido sem o papel, a colaboração, a cooperação, o trabalho de Billy Graham. Eu não sei como que aqueles que estão aqui nesse país não conseguem identificar o que eu estou falando aqui quando esses pastores colocam Billy Graham como referência ministerial. Eu não entendo, eu vou dizer até para você sincero, eu não entendo como que vocês não conseguem ver esses caras como maçons e como agentes da ordem, quando eles colocam Billy Graham na reta como referência ministerial, porque esse cara é uma riqueza de detalhes e de absurdos que ele representou nos Estados Unidos e inclusive aqui no Brasil, para deixar muito claro isso, esse sistema e esta operação de controle das igrejas e do que é pregado dentro dela, inclusive isso, do controle do discurso e do que vai se passar dentro das igrejas. Então a gente não precisa, né, esperar por um comunismo para dominar a igreja e impedir que ela pregue. Isso já está sendo feito há muito tempo. Por meio de fraudes e por meio de heresias, caramba. Só não enxerga quem não quer. Porque direto e reto esses caras aqui nesse país ficam citando Billy Graham, um monte deles, como o missionário. Esse desgraçado. Agora, você tem que entender que tudo que eu vou falar aqui
pode ser questionado por você, mas você tem que provar o contrário. Porque eu vou dar aí biografia porque eu estou falando, vocês vão poder fazer a pesquisa de vocês e chegar nessa conclusão. Ok? Aí eu sigo. Que tem muita coisa para se falar sobre Billy Graham, além disso. Que ele praticamente fundou esse sistema global que hoje a ONU controla pela ANA e pela WA. Esse braço corporativo de igrejas que a ONU controla e financia para discursar e introduzir a agenda global. Esse cara iniciou o processo. O papel dele foi tão importante como Lutero, como Calvino. É uma coisa absurda. Daí vem outro ponto. Esse cara, ele praticamente esteve ao lado dos principais presidentes americanos. O papel dele, ali ao lado das figuras políticas, era exatamente isso, dar um lustre, um brilho, uma certa popularidade religiosa para a política, porque a política precisa isso da religião. Precisa fazer o povo acreditar que Deus está nela. E Billy Graham estava lá para cumprir esse papel. Ok? E a gente tem até informações aqui que eu não vou poder ler um por um, nós vamos colocar à disposição de vocês, de certos presidentes que Billy Graham esteve ao lado para aparecer ali popularmente, mas que nem gostavam dele, tinham rixas ali. Mas ele tinha que estar lá, porque a maçonaria queria, porque a ordem queria, ele tinha que estar lá. Por quê? Porque precisava levar, como os do Brasil, essa ideia de que Deus está no parlamento, de que Jesus está de um lado e de outro na política. Tá? Então, em sua autobiografia, Billy Graham, que usava a expressão just as I am, Billy Graham fala da sua relação com os presidentes americanos e chamava ser um ministério evangelístico, que inclusive criou uma associação, Billy Graham Evangelistic, né? Billy Graham Evangelistic Association, acho que é isso, tá? E se considerava um conselheiro espiritual desses presidentes, que a maioria a gente sabe que está na relação, né, da ordem maçônica americana, tendo em vista que os Estados Unidos foi fundado, a sua república foi fundada numa missa negra maçônica, certo? Todos os presidentes eram indicados por esse poder e por essa ordem, e ele era um conselheiro espiritual. Olha que lindo. Hã? Ele que tinha o acesso liberado à Casa Branca, agora você entende por quê, né? E se aplicava ali em alguns encontros litúrgicos e café da manhã, lembra? Café da manhã com pastores? Em favor desses presidentes, uns da esquerda, outros da direita, e para ele não se tratava de política, mas da unidade e esperança em tempos de crise e tragédia nacional, ou seja, usando a pressão que eles criam, que eles geram na política e na economia, para trazer a igreja para o Estado, né? Para fazer jejum, para fazer oração, inclusive café da manhã. Esses caras gostam de café da manhã, né? E lá estava ele para orar pelos presidentes, coisa que veio para cá, os mesmos modos operantes, né, para as igrejas aqui do nosso país, e que você tem que entender que é o mesmo poder que governa tudo isso e financia tudo isso, tá? Então ele é a figura lá nos Estados Unidos do pastor e da igreja ligado ao Estado, que inclusive não é só um não, vários, tá, estudiosos ali nos Estados Unidos entendem e compreendem que o cristianismo, que o protestantismo foi ideal e importante para que os Estados Unidos tivesse a geopolítica e a hegemonia que tem hoje. Porque sem o protestantismo não teria. E qual foi o esquema, né, de colocar o protestantismo nessa tarefa dos Estados Unidos alcançar o domínio político mundial? Convencer os americanos que Deus estava na bandeira americana, pô. Entendeu? Bom, então Billy Graham, ele tinha realmente essa postura de obedecer os protocolos desse sistema e sempre estar ali ao lado de um presidente, obviamente favorecido pela ordem, ou queria governar, para carregar esse gado do protestantismo evangélico a acreditar que aquela pessoa foi eleita por Deus, que ela recebeu uma unção, que ela recebeu uma graça. E assim o esquema tocando até o dia de hoje, você não concorda? É os mesmos moldes operantes desse sistema no que diz respeito Estado e Igreja, ou política e evangelho. Ponto. Aí vem o segundo detalhe aqui. As instituições de Billy Graham, que inclusive MPC e aí o YFC, que era mais conhecido como Mocidade
para Cristo, que ele usava para recrutar jovens, inclusive, para essa ideia de ingressarem na política ou orarem por políticos, tá? E esses congressos eram congressos para-eclesiais, que inclusive é um detalhe até o dia de hoje, muito usado por eles estrategicamente, como Davi Lag, a WA, aqui no Brasil, eles não fazem tão a evidência, esse esquema pelas igrejas. Eles tiram as igrejas das suas igrejas e levam isso para congresso para fazer esse esquema educacional e estratégico, tá? Isso já era, inclusive, trabalhado por Billy Graham, esses movimentos para-eclesiais, ok? Billy Graham, que além de ter essas instituições que eu vou entrar no mérito quem eram os financiadores aqui, foi o primeiro evangelista contratado por esses financiadores aqui em tempo integral a trabalhar por essa causa de unir a igreja e o Estado. O primeiro evangelista nos Estados Unidos, ok? A se dedicar a recrutar jovens e atrair a igreja para o Estado, tá? Este evangelista tão renomado, Billy Graham, tinha por financiadores 2 oligarcas, a família Rockefeller e um outro oligarca petroleiro, inclusive, John Ward Pew. Essas duas famílias oligarcas, né, ou esses oligarcas, reconhecidos como banqueiros de Deus, se prontificaram em financiar toda a vida ministerial de Billy Graham. Família Rockefeller, que é uma das marcas mais evidentes e profundas desse globalismo hoje, tão pesado, tão importante como Jorge Soros, tá? A família Rockefeller que eu citei lá na Verdade em 10 Minutos, que estava lá atrás para se comprometer em assumir o protestantismo francês e inglês, para lançar isso nos Estados Unidos, entendeu? Que se prontificou em trazer para os americanos aquilo que foi esquematizado ali, na Revolução Francesa e etc, 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 que financiou todo esquema. Todo esquema. Se prontificaram, estar ao lado de Billy Graham, exatamente para fazer o seu trabalho, financiando tudo que esse cara fez. Inclusive, ele que tinha lá, na Mocidade para Cristo, instituições conhecidas como Visão Mundial, Rádio Transmundial, inclusive a associação evangelística dele, Billy Graham, que foram financiadas diretamente por esses oligarcas e petroleiros. E detalhe, nós temos um livro aqui chamado Ungido com o Petróleo, do autor Darman Duke, eu acredito que é isso, tá? Que ele no seu livro aborda como o cristianismo e o petróleo garantiu aos Estados Unidos hegemonia e geopolítica, como também a vida ministerial de Billy Graham, tá? E ele registra no seu livro que o Pews, a família Pews, né, o John Ward Pew, tá, como a família Rockefeller, entendiam que o petróleo era uma bênção líquida de Deus e um marcador de esperança celestial, obviamente, para aquilo que eles estavam tentando montar com os Estados Unidos. Tá? E de acordo com ele, como também o livro Fé e Liberdade, que é a revista de uma grande América de 1975, registra que John Ward Pew relata ser financiador de Billy Graham e detalha que financiou suas cruzadas evangelísticas e associações. E sendo financiador também do protestantismo americano conservador, como algumas instituições cristãs progressistas, junto com a família Rockefeller. Esse livro, Fé e Liberdade, registra essa frase, esse reconhecimento desse oligarca, junto com a família Rockefeller, na empreitada exatamente de fazer garantir com que o protestantismo americano progredisse nas suas intenções, né, e nos seus objetivos de gerar geopolítica e hegemonia com essas apelações evangélicas. Senhores, isso aqui é uma coisa muito séria, muito séria. Agora, tanto a família Rockefeller como também o oligarca John Ward Pew, eles estendem financiamentos e colaborações
para a Associação Cristã para Moços, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs na América, NCC, Faculdade para Negros, programas de investimentos para negros em universidades, que inclusive é a Unid Negro College Fund, Seminário Teológico Fuller, ANAI, Associação Nacional dos Evangélicos, que eles também destinaram fundos para isso, e a revista cristã Christianity Today, de Billy Graham. Então a gente tem aqui documentos que provam exatamente o quê? Que eles praticamente financiaram toda a peregrinação, toda a vida ministerial de Billy Graham, entendeu? Com recursos de petróleo. Qual o sentido disso? De homens que estão ali traçando objetivos de domínio mundial, de dar aos Estados Unidos a liderança política mundial. E todos sabem que disso veio guerras sangrentas, explorações, que eu não quero entrar muito no mérito aqui, do que esses caras foram capazes de fazer para ganhar o domínio mundial, de quanto a gente teve que morrer. E está associado a um evangelista, financiando faculdades, instituições, congressos, etc, 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 tudo pelo bem do evangelho? Não, tudo por esse bem, de fazer com que todos que estão na igreja acreditem que Jesus esteja na política. É isso, pô. O meu objetivo com você aqui é provar essa realidade, não só hermenêutica das Escrituras, que não se põe política na igreja, como isso, que aqueles que querem insistir de colocar evangelho na política ou política na igreja, esses caras são agentes. Esses caras trabalham, eles levam exatamente os mesmos modos operacionais desse esquema, caramba. Vocês têm que entender que eles ganham dinheiro para isso, eles ficam ricos com isso, pervertendo os cristãos para essa ideia materialista, politizada. Então eu queria que você se aprofundasse mais naquilo que eu estou abrindo com vocês aqui a nível de informação, porque senão vou ficar estendendo demais para vocês aqui essa realidade, mas só dar uma luz aqui, que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos desceu para nós na América Latina, e desde lá para cá nós estamos controlados e dominados por essas tradições, tá? E nesse momento agora o cenário político está provando isso, tanto do lado direito, político evangélico, como do lado esquerdo também. Por mais que as ideologias e apelos sejam diferentes, você percebe que a tentativa é a mesma, é arrastar cristãos e a igreja por essas pressões econômicas e materialistas, que a gente tem visto a igreja fazer absurdos com esses apelos, né? Como Billy Graham usava, e como tantos usam, entendeu? Porque precisam estar lá para impedir que o mal prevaleça, precisam estar lá para impedir que a pobreza prevaleça, precisam estar lá porque precisa ter mais justiça social, e essa coisa toda, que deveria ser, obviamente, dever do Estado isso, não da igreja. Mas a igreja tem que estar lá para ajudar o Estado. E aí é que está a questão, senhores. Eu queria só lembrar vocês um detalhe importante, antes de encerrar, dentro de tudo que o pastor falou, que Billy Graham seria o exemplo disso. Eu, em alguns vídeos lá, na verdade, 10 minutos, eu fiz a denúncia que os mesmos financiadores que eu citei aqui, a família Rockefeller, destinou certa importância de libras para a Igreja Universal aqui nesse país introduzir a tal da teologia da prosperidade, que até o Macedo reconheceu ter recebido doações deles, da família Rockefeller. Obviamente ele não disse por quê, mas nas fontes que nós consultamos, o objetivo da família Rockefeller com esse financiamento com a Igreja Universal do Reino de Deus era que ela introduzisse aqui, pela teologia da prosperidade, a necessidade da diminuição do índice intelectual dos seus fiéis, como isso, o estímulo ao consumo, tá? E esse cara aqui, no nosso país, ganhou uma importância exorbitante para cumprir essa tarefa que ele está fazendo hoje na Record. O regresso ao judaísmo, o estímulo ao materialismo e introduzir a burrice. Porque são tudo idiota quem escuta esse cara falar
Quem senta ali e acredita que Deus está falando pela boca dele é tudo imbecil e idiota, pô. Entendeu? Um cara que deita numa banheira de ouro, pô. Que é banhado de riquezas, caramba. Quem que não enxerga isso? Mas, obviamente, eles sabem que existe uma classe sempre vulnerável a esses caras. Então, vocês precisam entender que o que eu falei aqui, que inicia-se na década de 40, 50, lá nos Estados Unidos, a nível de gestão eclesiástica com esses fins políticos e mundiais, que a ONU hoje está governando, veio para o nosso país, está aqui entre nós. E a esquerda e a direita é jogo de xadrez para isso, pô. Vamos abrir os olhos, vamos entender melhor. Entendeu? Diríamos que Billy Graham, com o movimento Lausanne, fundou aqui nesse país o mesmo esquema, a mesma estrutura, com os mesmos intelectuais, com os mesmos objetivos e propósitos, caramba. Educacionais como também isso, políticos. Que nós estamos numa eleição agora para prefeito agora aqui em São Paulo, que você está olhando lá no cenário e é a mesma coisa. Eles não estariam lá fazendo esse ridículo de colocar a política em cima do púlpito se eles não tivessem autorização do poder como isso, dinheiro para gastar. E o dinheiro que eles estão gastando não é do Estado só. Entendeu? É dinheiro americano, caramba. Senhores, eu fico por aqui. Tá aí o Billy Graham, um discípulo dos banqueiros petrolíferos dos Estados Unidos. Um cara que foi financiado pela ordem mundial para ser quem ele foi. Um conselheiro político, um pastor político, com dinheiro de petróleo. Já pensou? Não foi azeite que desceu na cabeça dele, foi óleo, e óleo negro. Senhores, um abraço, Deus abençoe vocês, espero no próximo vídeo estar colaborando para mais. Espero, meu Senhor Jesus, que você continue tua investigação e tua pesquisa. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.